Olá, boa tarde. Eu me chamo Evelyn Frade e eu sou bolsista PCI-DDD do projeto História e Memória Documental e Divulgação de Ciência e Tecnologia Brasileira. Eu sou supervisionada pelo Everaldo Pereira e coordenada por Marcos Granato. O título do meu projeto é De Imperial Observatório do Rio de Janeiro a Observatório Nacional, 1827-2010. Pesquisa arquivística como subsídio para a organização de um arquivo histórico quase bicentenário. Bem, o Observatório Nacional ele é uma das instituições mais antigas do Brasil e foi criada por Dom Pedro II em 15 de outubro de 1827, mas começou a funcionar efetivamente em 1846, como Imperial Observatório do Rio de Janeiro, e tendo como funções principais a observações astronômicas, meteorológicas, a demarcação de fronteiras e a marcação da hora legal do Brasil, além disso, das atividades de ensino nessas áreas e outras atribuições. Com o início da República, em 1889, a instituição ela recebeu seu nome atual, que foi Observatório Nacional. O Observatório Nacional é um exemplo raro de órgão da administração pública brasileira que se perpetuou ao longo do tempo, tendo sobrevivido, inclusive, a transição do Império para a República. E o Observatório Nacional, diante disso, acabou se tornando uma grande fonte geradora não só de documentação das atividades científicas, mas também de documentação administrativa, que constitui a maioria do acervo que se encontra sob a guarda do MAST. Esse acervo ele é constituído por quê? Por documentos impressos, por documentos manuscritos, por fotografias, mapas, plantas e outros gêneros e espécies documentais relacionados a diversas atividades institucionais, tais como registros sobre astronomia, meteorologia, geodésia, expedições científicas de observações astronômicas, biografias de ex-diretores, além de informações sobre servidores da instituição, documentação de aquisição de equipamentos técnicos científicos, construção, manutenção da sede atual do OEN, entre outras documentações do observatório. Uma curiosidade bem legal é que dentro desse acervo tem documentações do eclipse de Sobral. Foi um eclipse que aconteceu na região de Sobral, onde foi confirmada a teoria da relatividade por Einstein. Então, por tratar-se de um conjunto de documentação de um período de longa duração, a organização dessa documentação ela constituiu-se de um passo inicial. Qual foi o primeiro passo? A disponibilização como importante fonte de pesquisa em diferentes campos, em particular, para a pesquisa sobre a história do Observatório Nacional, a história da astronomia, bem como outras pesquisas, a história administrativa do Estado brasileiro nos últimos 2 séculos. E por conta dessas características que eu falei, essas características do acervo documental do ON, que reflete as atividades científicas desenvolvidas pelo órgão, e também a história administrativa do Estado brasileiro, surgiu essa grande demanda de pesquisas internas e também externas para o acervo do ON. Então, surgiu essa necessidade do atendimento do funcionamento administrativo da história da instituição e de sua produção científica tecnológica, refletida na sua documentação. E diante disso,
O presente projeto de pesquisa teve início em 2010, a partir de duas linhas de pesquisa. Uma histórica, que foi para investigar a investigação do entendimento da história administrativa do órgão, e a outra arquivística, que foi para resgatar informações sobre a história da produção documental, assim como todas as pesquisas desenvolvidas no âmbito do Arquivo de História da Ciência. O presente projeto ele está articulado com o projeto institucional do Museu de Astronomia e Ciências Afins, para o programa PCI-CNPq, do qual eu faço parte. E desenvolveu-se, né, dentro do tema específico, que foi a preservação e pesquisa da memória documental da ciência e tecnologia do Brasil. Bem, o resumo do projeto. Resumidamente, o trabalho realizado no projeto, ele tem como finalidade, né, a pesquisa e a produção de conhecimento sobre a história arquivística, administrativa e a tipologia documental do acervo do ON. O projeto ele visa o quê? A organização do arquivo do Observatório Nacional sob a guarda do MAST, com vistas ao acesso de pleno controle, um acesso pleno, né, e controlado. Por ser um acervo muito grande, temos que ter esse objetivo. Nosso objetivo é esse, né? Essa organização para que quem tiver esse acesso tenha um acesso preciso das documentações que existem. A metodologia, ela envolve o desenvolvimento das seguintes atividades, né? A leitura de textos sobre a história administrativa do ON, o levantamento e identificação dos tipos de documentos do acervo, bem como o resgate e análise das informações produzidas pelo Arquivo de História da Ciência, nas décadas de 1980 e 1990, relativa às tentativas de organização do acervo e informação que subsidiem o trabalho de organização como todo. Para esse tratamento técnico do acervo, a metodologia consiste em elaboração do plano de classificação dos documentos, classificação e arranjo dos mesmos, elaboração de instrumentos de pesquisa contendo informações dos documentos, elaboração de índice temático para auxiliar o pesquisador com a pesquisa, bem como digitalizar e inserir as informações do documento na base de dados. Bem, e aqui, né, está o plano de classificação. Dentre as metodologias, foi a elaboração do plano de classificação de documentos. E aqui, como vocês podem ver, está o nosso plano de classificação, que foi criado, né, e organizado. E tem o código, né, 1.1, que é a criação, regulamentação e histórico, 1.2, direção geral, 1.3, administração de pessoal, 1.4, orçamento e finanças, e assim sucessivamente. E também tem aqueles assuntos mais específicos, né, para pesquisa, que é meteorologia, astronomia, metrologia do tempo e frequência, geodésia, entre outros. Então, essa metodologia consiste na classificação, né, na leitura de cada documento, e a gente vai classificando cada documento, um por um, se é administração do pessoal, se é sobre meteorologia, se é sobre astronomia, e assim sucessivamente. E qual, né, o objetivo, nossos objetivos? O objetivo é desenvolver o plano de classificação para o arquivo, né, que a gente já desenvolveu, que essa metodologia de pesquisa de estrutura administrativa institucional, competências, atividades e tipos documentais produzidos de forma a aprimorar o tratamento técnico do arquivo,
E com essa metodologia, a organização e a preservação do arquivo serão elaboradas com consistência e fundamentação, refletindo a produção técnica e científica da instituição, bem como facilitando a consulta e a disseminação do conhecimento científico. A pesquisa também, ela visa disseminar o conhecimento produzido em eventos e publicações acadêmicas da área e etc. O resultado, vamos para os objetivos. Os objetivos específicos estão entre identificar os documentos do arquivo do Observatório Nacional, produzir e alimentar banco de dados com informações sobre o acervo arquivístico do ON, levantar as estruturas administrativas do Observatório Nacional desde o final da década de 1880, produzir um plano de classificação para o arquivo, classificar e descrever os documentos do arquivo, produzir e publicar o inventário do arquivo do Observatório Nacional, disseminar o conhecimento produzido pela pesquisa e, já chegando lá no fim, né, do projeto, digitalizar o arquivo do Observatório Nacional e dar acesso ao arquivo do ON de forma ampla e segura e controlada. Quais são, né, aí as atividades desenvolvidas durante o período da minha bolsa? Bem, até o presente momento, o trabalho vinha sendo realizado no período da vigência até a presente data, com atividade de identificação, reordenação física de documentos e alimentação do banco de dados. Só que, por conta do Covid-19, desde abril de 2020, esse trabalho ele precisou ser adaptado em caráter home office, tendo em vista estarmos de quarentena, né, devido ao Covid. Mas, para não deixar o trabalho parado, demos continuidade às atividades do projeto, que tem essa finalidade, né, de pesquisa e produção de conhecimento sobre a história arquivística e administrativa. Então, desde de abril de 2019, fizemos pesquisa e leitura de textos, inventários de arquivo e história da ciência, ordenação física dos documentos, né, com base na proposta do quadro de arranjo, isso eu fiz até abril de 2020. E depois, né, começamos ali em caráter home office, que foi a atividade de alimentação do banco de dados com informações levantadas na pesquisa, atendimento também à distância, né, a consulta de usuários interessados no acervo do ON, tivemos atendimento de pesquisadores também estrangeiros, não apenas brasileiros, reuniões virtuais com os supervisores e a elaboração do texto, né, para a jornada PCI. E vamos também aqui para os resultados. Bem, os resultados foram a classificação de 12 caixas, né, quando eu estava presente, a reordenação física de aproximadamente 2.200 documentos, a alimentação do banco de dados com informações sobre os documentos classificados e a revisão da planilha de identificação de 7.279 laudas, o atendimento ao pesquisador, né, online, e a elaboração de um resumo, como eu tinha dito, da jornada PCI. Bem, a finalização do trabalho proposto, ela trará benefícios para os pesquisadores interessados neste acervo, pois permite, né, que a recuperação de informação possa ser realizada de forma mais rápida e com maior eficiência, atendendo com segurança às demandas dos pesquisadores. Concluindo, né, ainda que esse ano tenha sido um ano bem atípico, onde a maior parte das atividades foram feitas em home office, conseguimos dar continuidade a algumas atividades do programa.
O projeto, ao visar o estudo do acervo documental produzido e acumulado em decorrência das atividades administrativas, tem apontado as transformações sofridas nas atribuições da instituição ao longo dos anos, colaborando assim para a compreensão da produção documental. Todas as etapas realizadas no recorrer desse projeto de pesquisa, desde a sua implementação em 2010, têm colaborado para a visualização do panorama completo da documentação. Nós entendemos, né, que como se deu entendendo que como se deu todo o processo de produção documental, auxiliando na organização do acervo e na elaboração do plano de classificação. O acervo ON é um dos mais acessados, como eu disse, né, dos arquivos do museu, atendendo pesquisas do Brasil e do exterior. Esse trabalho resultante do projeto, ele tem assegurado mais eficácia nos atendimentos aos pesquisadores e usuários do Arquivo de História das Ciências, permitindo assim que as buscas sejam realizadas com mais agilidade. E, além disso tudo, garante maior segurança, né, na recuperação da informação sobre o acervo da instituição. E nas próximas etapas do projeto, esperamos desenvolver um trabalho de divulgação consistente dos resultados da pesquisa, com a elaboração de artigos e trabalhos a serem apresentados e publicados em eventos e revistas da área de arquivologia e história da ciência. Além disso, né, buscaremos, ao final, a organização do arquivo, digitalizar a documentação, proporcionando o acesso remoto a esse rico testemunho do desenvolvimento científico brasileiro. E muito obrigado. Esse é o meu projeto, espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, qualquer dúvida, pode perguntar para mim através desse e-mail. Obrigada.